Oi, Flávia, tudo bem? Olá, boa noite. Sempre uma Boa alegria noite. imensa estar aqui com vocês. Ótimo. Vou apresentar o mini currículo da Flávia. A Flávia Lanzoni Costa Pinheiro é juíza de direito há 19 anos. Nasceu em berço espírita e desde criança participava da evangelização da campanha Alta de Souza. Ela foi coordenadora das reuniões públicas aos domingos da federação, trabalhou em muitas casas espíritas no interior e atualmente faz parte do grupo de costura da federação e dá palestras em mais de 25 casas espíritas, além de ser trabalhadora na federação. É um prazer, Flávia, você estar aqui. Suas palestras são ótimas, toda vez quando a gente tem, os comentários são muito positivos. Que bom, fico feliz, fico feliz. Eu acho que é a energia que os espectadores mandam para a gente, né? Sim. Então, o palco é seu, Flávia, boa palestra. Tá, obrigada. Bom, eu acho que a gente vai compartilhar aí a apresentação. O tema que a equipe do Lar de Jesus me passou foi para falar sobre as mulheres que seguiam Jesus. Antes da gente começar, eu quero inicialmente ler uma mensagem do livro A Caminho da Luz, logo no primeiro capítulo. Emmanuel nos diz o seguinte: o Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A Terra não podia perder a sua posição espiritual depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. Acho que ainda não passou o slide, né? É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema, nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Então, é importante a gente observar que quando Cristo, ele reunindo a sua assembleia de emissários, e verificando que a Terra ela não podia perder as conquistas que até então já tinham sido feitas, que Jesus resolveu vir pessoalmente, ele fez uma reunião com os seus emissários divinos e escolheu os auxiliares que fariam parte do seu messianato. Então, houve todo um preparo da espiritualidade para que a passagem de Jesus na Terra e a sua mensagem sublime de amor, ela se concretizasse. A gente vê que nessa frase final aqui, escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, a gente vê que são vários os espíritos que colaboraram, desde os 12 apóstolos, desde de João Batista, da Mãe Santíssima, como fala no decorrer do capítulo, são vários aqueles espíritos que, como diz Emmanuel, auxiliares divinos que ajudaram Jesus. E hoje nós vamos falar das mulheres que seguiram Jesus e que foram também auxiliares de Deus nessa tarefa maravilhosa. Mulheres que abdicaram de tudo, que a gente vai ver que fizeram verdadeira reforma íntima em alguns casos, assim, para mostrar a linda contribuição desses missionários de amor na vida de Jesus e que deixou para todos nós um legado sublime. Então, a primeira delas que a gente vai falar, na verdade, eu tenho uma única palestra que eu já falei aí na casa sobre Maria, mas agora, como nós vamos falar de mais de uma personalidade, então a gente vai tentar resumir. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, ele diz o seguinte, num trecho desse capítulo, que é o último capítulo do livro que fala de Maria:
Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado de amarguradas recordações. Ali estava a hora extrema do filho bem-amado. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Por que nós colocamos esse trecho que ele nos traz essa mensagem final da entrega de Maria a esse compromisso maior. A entrega dela. Ela não falou, faça-se dessa escrava a vontade do Senhor, não foi só nesse momento. Esse momento aconteceu. Um momento de profunda dor para ela. Uma mãe vê seu filho sendo crucificado, um filho que narra o capítulo que ela começou a recordar a trajetória de Jesus, tudo que ele fez, as curas, o amor que ele levava, a palavra de consolo. Então, ela se perguntava de forma assim angustiosa, o que meu filho fez para poder passar por tudo isso? Mas ela sabia da grandiosidade do mestre, do filho dela ali, que essa mensagem teria que ficar dessa forma. E quando ela narra o texto bíblico, que quando ela assumiu o compromisso de ser mãe de Jesus, quando o seu diálogo com o anjo Gabriel, onde ela também fez a pergunta, mas como eu posso ser mãe se eu não conheci um homem? E que o anjo Gabriel vem e fala da sua sublime missão ali, ela disse a mesma coisa. Faça-se na escrava a vontade do Senhor. Então, que maravilhoso se nós pudéssemos pegar esse ensinamento da Mãe Santíssima, já há mais de 2000 anos, e nós começássemos a olhar os acontecimentos da nossa vida com essa fé, com a certeza de que Deus conduz tudo, de que nós só precisamos ser instrumentos do amor do Pai. Então, quando ela recebeu inicialmente, essa missão de cuidar de Jesus nos seus primeiros passos aqui na Terra, e que ela ficou cheia de dúvidas inicialmente, tentando compreender, e assim que ela entendeu a sublime missão, ela falou isso. Da mesma forma, quando ela viu o filho ser crucificado, mas ela intuitivamente ela recebia uma voz amiga que falava das determinações justas de Deus, que não existia acaso, e ali, mesmo diante daquela dor, ela disse, faça-se na escrava a vontade do Senhor. Então, a gente sabe, depois quem lê esse livro sabe que essa mulher que seguia Jesus, que seguiu seu filho durante toda a sua trajetória na Terra, sempre olhou para Jesus com muita admiração, compreendendo que ele realmente era um grande missionário ali. Ela, após esse episódio em que o seu filho partiu para a pátria espiritual, ela passou o resto da sua existência trabalhando e levando adiante a boa nova. Muitas pessoas passaram a visitar a Mãe Santíssima. Ela começou a ser chamada de Mãe Santíssima nesse período em que ela atendia as pessoas que vinham até o seu casebre, sempre
sempre com uma palavra afetiva, sempre levando mensagem de consolo e dizendo: tudo passa. Então, sem dúvida alguma, uma grande mulher, um espírito de muita luz, e eu, particularmente, passei a me afeiçoar mais ainda à Mãe Santíssima através do Chico Xavier. Chico Xavier sempre nos mostrou a alma sublime da Mãe Santíssima, de Maria. Ele sempre foi um devoto, sempre falou dessa mãe abençoada com uma afeição espetacular, que não tem como a gente não se contagiar. E foi através do Chico que a gente recebeu mensagens sublimes dessa mãe maravilhosa. Então, vamos realmente falar da Mãe Santíssima num curto espaço de tempo não é fácil, a gente tem muito mais o que falar. Tem uma passagem espetacular que a gente sabe que ela acolhe Judas no umbral. Então, vale a pena estudar a vida da Mãe Santíssima e essas mensagens sublimes que vieram através da psicografia de Chico Xavier, que para nós são de uma autenticidade inquestionável. Então, isso mais do que nunca nos aproxima desse ser de luz que é Maria. Vamos passar adiante, então. Nós agora vamos falar de uma outra mulher na vida de Jesus, que é Joana. Joana, ela era casada com Cusa. Cusa servia ao governo na época, então ele acabava que ele adorava ali os romanos, os deuses, mas muito mais para poder agradar os seus superiores hierárquicos ali, para poder manter um status. E acontece que Joana conheceu os ensinamentos de Jesus, ela conheceu a Boa Nova, e aquilo tocou profundamente Joana. E ela começou a querer convencer o marido dos ensinamentos de Jesus. Ela queria que Cusa conhecesse Jesus, mas ele sempre ele abominava a ideia, ele não acreditava, ele achava, enfim, ele não dava a menor credibilidade para Jesus. E num desses momentos de angústia, ela procurou Jesus para passar para ela a situação que ela estava vivenciando. E aí ela diz: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? Jesus sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? O Pai não impõe a reforma aos seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Cusa, depois desse diálogo com Jesus, ela voltou para casa com o coração mais brando, mais conformado, vamos dizer assim. E aí ela passou a ter a paciência com o marido, ela viu que ela realmente não iria convencer o marido, mas ela trabalhou. Ela, da onde ela podia, dentro das possibilidades dela, ela colocava em prática a caridade, os ensinamentos de Jesus. Ela teve um filho com Cusa, o tempo passou e houve um momento em que ele perdeu o cargo que ele tinha, que era um cargo de importância, e aí nesse momento ele vivendo nessa situação, uma situação super difícil, mas ela sempre firme, sempre trabalhando, fazendo o melhor, até que ele veio a falecer. E aí, ele falecendo, ela não pensou duas vezes, começou a trabalhar, apesar de muitos questionamentos. Uma mulher como você vai trabalhar?
ela começou a cuidar de filhos de outras mulheres, com isso ela teve o dinheiro para cuidar do filho, educar o filho. O tempo passou até que houve um momento em que ela acabou sendo pega como cristã, na época em que ela foi perseguida, ela e tantos outros cristãos. E o fato é que essa mulher, ela foi, diante lá do julgamento, ela precisava dizer, abjurar, dizer que não queria, que não era uma cristã. E mesmo seu filho pedindo muito, mãe, fala que você não segue Jesus, fala, abjura, porque senão você vai morrer. E nessa hora ela olhou para o filho com uma grandeza sublime, sabendo que ela já havia dado a ele toda a educação nos momentos mais difíceis, ela fez ele se tornar um homem. E aí ela falou: não, meu filho, Jesus fez muito mais por nós, e agora é a hora de eu me sacrificar por ele. E isso realmente aconteceu, ela acabou sendo queimada numa fogueira, mas em defesa do cristianismo, e narra Humberto de Campos que Jesus veio pessoalmente encontrá-la depois do seu desencarne. Então, assim, a gente não tem dúvidas de que Joana de Cusa era uma grande missionária, uma auxiliar divina nessa história maravilhosa que persiste até hoje e que vai ganhar a eternidade, que é essa mensagem sublime de Jesus aqui na Terra. Nós vamos mais adiante e agora nós vamos falar de uma passagem que a gente acaba que sabe muito, porque desde de mais jovens a gente consegue ler essa mensagem do Evangelho e compreender muito bem, que é a passagem de Maria de Magdala, que a gente sabe que era uma mulher pecadora e que ela lavou os pés de Jesus e fez uma verdadeira reforma íntima depois que conheceu o nosso mestre amado. Então, no livro Boa Nova, há uma passagem de Maria de Magdala, porque quando ela ouviu Jesus, ela se sentiu profundamente tocada com a Boa Nova, com a mensagem dele, com o magnetismo de amor de Jesus. E ela resolveu que ela iria a Cafarnaum conversar com Jesus. E, lógico que o coração estava receoso, ela tinha medo de não receber, talvez, um acolhimento exatamente pela vida que ela tinha, mas mesmo assim ela falou, ela gostou da fala de Jesus, ela se sentiu tocada e ela foi cheia de dúvidas. Ela tinha dúvidas porque ela tinha sede de amor. E por mais que ela tivesse contato com homens, ela não se sentia amada. Ela não achava que ela recebia flores, ela recebia joias, mas nada disso acalentava o coração de Maria de Magdala. Então, diz o trechinho que nós tiramos do livro Boa Nova, Maria de Magdala sentiu-se amparada por uma energia interior diferente que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas e, no êxtase da sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs do sofrimento, procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração e estarei com os aleijados e leprosos. O diálogo é maravilhoso, vale a pena ler. A gente não tem o tempo que a gente gostaria para falar disso. Mas o fato é que Maria, depois de ouvir tudo de Jesus, e Jesus ressalta para ela a importância da porta estreita, a importância dela dizer não aos prazeres transitórios da terra. E ela fez isso depois que conheceu Jesus, depois desse encontro com Jesus.
A partir daquele dia, não foi fácil para ela. Mesmo ela recebendo a notícia que ele iria, que haveria a ressurreição dele, que ele apareceu para ela, isso foi como um bálsamo de energia para ela. Mas ainda assim, ela ainda ficou um pouco perdida, mas ela não deixou de rezar, ela não deixou de estar em oração constante, começou a trabalhar, até que passou um grupo de leprosos, e ali ela tomou aquilo ali como uma grande oportunidade de colocar em prática o cristianismo. Ela levava a palavra dela de consolo, de luz, de esperança para todos aqueles infortunados, até o momento em que ela acabou se contagiando com a lepra. E, enfim, quando ela desencarna, que ela deixa o corpo aqui na Terra, Jesus aparece para ela e fala para ela que ela havia atravessado a porta estreita. Então, eu acho que talvez seja uma das passagens mais sublimes na vida de Jesus a respeito da verdadeira reforma íntima. Maria de Magdala é um exemplo maravilhoso. Bom, vamos adiante. Agora nós vamos falar de uma mulher magnífica. Magnífica. Eu sou muito apaixonada nela, está no livro Há 2000 anos. A gente vai falar um pouquinho de Lívia. Acho que o slide talvez a gente não consiga, parece que não ficou boa essa cor. Vou mudar da próxima vez. Eu vou tirar 2 trechos que mostram Lívia, quando ela conversa com o marido, logo depois que ela conhece Jesus. Até então ela sabia que Jesus havia curado a filha dela, Flávia, de uma doença que a medicina da época já não conseguia mais. Então, a fé dela acabou encorajando o marido, que era reticente, mas ele acabou indo até Jesus, e Flávia foi curada. Então, Lívia tinha uma gratidão imensa por Jesus. E ao falar de Lívia, que a gente está colocando aqui, eu relembro também Ana. Ana, que era trabalhadora da casa de Lívia, era uma ama lá que trabalhava com ela, e foi quem falou para Lívia de Jesus. Então, nós temos nesse livro 2 grandes mulheres que seguiam Jesus. Lívia, obrigada, olha que bonitinha isso, é a Isabela. A Lívia, ela tem uma passagem assim que ela encontra com Jesus e que ela chega em casa e encontra Públio muito nervoso, porque a pegou com aqueles trajes humildes, soube que ela foi se encontrar com Jesus, e aí quando ele vem questionar, ela vai e fala para Públio, mas Jesus, corajosamente, deve estar para nós muito acima dos poderes humanos, que sabemos tão precários por vez. Acho que a cura da nossa filhinha, diante do qual todos os nossos recursos foram impotentes, é o bastante para fazê-lo credor da nossa gratidão imperecível. Essa foi a fala de Lívia para Públio, quando ele questionou o fato dela, digamos, desonrar o nome da família, indo se encontrar com Jesus com aqueles trajes. E aí ela vem e defende, mostra tudo isso a Públio. Mas não ficou só nisso. Essa mulher espetacular, quando ela soube que Jesus seria crucificado, ela teve a coragem de procurar nada menos do que o governador Pilatos. Um homem que ela já tinha uma verdadeira aversão, porque ele tinha um olhar lascivo para ela, então ela evitava, ela não gostava de estar com ele, mas para defender Jesus, ela não pensou 2 vezes, que tadinha, pensou, foi sofrido para ela, mas ela foi. E aí há um momento em que ela vira para Pilatos e diz: Senhor governador, embora sem o consentimento prévio do meu marido, resolvi chegar até aqui, em virtude da urgência do assunto, a suplicar o vosso amparo político para a absolvição do profeta de Nazaré. Homem humilde e bom, caridoso e justo, que mal teria praticado para morrer assim, de morte aviltante entre 2 ladrões?
É por isso que, conhecendo-o pessoalmente, tendo na conta de um inspirado do céu, ouso invocar as vossas elevadas qualidades de homem público em favor do acusado. Olha, eu chego, me emociono, porque a gente imaginar a grandiosidade dessa mulher, ela superando os seus medos, ela buscando uma coragem gigantesca para defender Jesus e evitar a sua crucificação, é algo que é só um espírito de muita luz para fazer isso e para nos inspirar, porque uma mulher como essa tem que servir de inspiração para todos nós. Bom, vamos adiante, eu já estou chegando no meu horário, senão eu levo bronca. Há uma outra mulher, duas no caso, né? Que são Marta e Maria. Marta e Maria são irmãs de Lázaro. Lázaro, que foi ressuscitado, que já estava, as pessoas deram como morta, e que Jesus fez com que saísse a pedra e que ele se levantasse ali da sepultura. Então, todos nós conhecemos a passagem. Jesus tinha muita afinidade com essa família, ele ia muito à casa de Marta e Maria. E houve um momento em que a Marta, ela estava muito preocupada com o serviço. Vamos ler o que diz direitinho o texto bíblico. Olha o que diz. Quando iam de caminho, entrou ele em uma aldeia, e uma mulher chamada Marta hospedou-o. Esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e chegando-se disse: Senhor, a ti não se te dá que minha irmã tenha deixado só, minha irmã me tenha deixado só a servir? Manda-lhe, pois, que me ajude. Mas respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e te ocupas com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou antes uma só. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Então, a gente vê nessa passagem, Jesus, ele aproveitava todas as oportunidades para ensinar. E ele tinha muito carinho por essas irmãs. Obviamente que quando ele traz esse ensinamento é porque ele viu Marta muito apreensiva com a correria, com as atividades do dia a dia, e ele quis mostrar a ela que aquilo que muitas vezes a gente hoje tem que fazer um choque para a nossa realidade, que muitas vezes a gente está preocupado com as coisas da matéria, com a nossa profissão, e a gente esquece de cuidar do nosso lado espiritual, daquilo que é importante para o nosso aprimoramento interior. Então, quando a gente pega o Evangelho, lá no capítulo que fala da nova era, lá já nos mostra a preocupação que a nova era hoje, ela está relacionada especialmente com o nosso aprimoramento interior, com o nosso progresso moral. Então, nesse momento que a gente tira essa leitura da Bíblia, ela vem nos mostrar a importância de nós não nos preocuparmos somente com as questões materiais e nos preocuparmos também com aquilo que vai ser importante para o nosso engrandecimento moral. E agora nós vamos falar de uma outra passagem da Bíblia que fala da mulher de fluxo de sangue. Eu não tenho dúvidas de que essa é uma passagem do Evangelho que exemplifica muitas mulheres naquela época. E que diz o seguinte: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Então, é Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 30. Mais uma passagem do Evangelho de Jesus que nos mostra
essa mulher com a narrativa maravilhosa que vem nos mostrar o quanto a fé é capaz de nos curar, é capaz de realizar coisas na nossa vida que a gente muitas vezes duvida. Então, mas se a gente tem a fé, se a gente tem a certeza de que Deus não nos desampara, de que nada acontece que não seja com a vontade do alto, a gente, sem dúvida alguma, sabe que tudo acontece da forma correta, que Jesus nos ampara o tempo todo. E essa mulher do fluxo de sangue, há 12 anos ela padecia desse mal, e aí ela não precisou falar com Jesus. Ela sabia que se tocasse a veste dele, e há uma passagem de Paulo aos Coríntios, onde ele fala que várias pessoas se curaram somente tocando na veste de Jesus. Essa fé que a multidão que os seguia, essa fé que os motivava, que os fazia realmente acreditar, fez com que as pessoas obtessem ali curas para doenças que muitas vezes a medicina da época não conseguia. Então fica para nós esse exemplo maravilhoso de mulheres, e no caso agora essa mulher do fluxo de sangue, que com a sua fé gigantesca, ela se curou. Então, se todos nós, diante das adversidades da vida, pudéssemos confiar no Pai, saber que Jesus, o nosso irmão maior, ele está ao nosso lado, e tudo que acontece na nossa existência não tem acaso. Nós sabemos que nós temos os débitos de outras vidas, que nós temos aí, às vezes, o que a gente não consegue explicar hoje, vem aí como uma prova, como uma expiação, mas que a gente não perca jamais a fé, a certeza de que Jesus está junto conosco. Eu vou passar agora para o último slide, que é uma liçãozinha bonitinha de Maria de Dolores, que fala das mulheres. Como nós, o tema que me foi passado, e a gente não tem esse tempo todo, a gente está aqui para falar das mulheres que seguiam Jesus. Então, eu foquei nas mulheres que viveram com Jesus, mas a gente sabe que de Jesus adiante, até hoje, nós temos muitas mulheres que seguem nosso mestre amado. Graças a Deus, temos aí. E a gente tem sempre muitos exemplos, Irmão Dulce, Maria Teresa de Calcutá. São vários exemplos que a gente tem. E a gente pega o livro Célia, 50 anos depois, Alcione, quer dizer, são vários. Dá para a gente, eu acredito que talvez até em outras reuniões nós teremos palestrantes que vão falar das seguidoras de Jesus que vieram já no decorrer dos anos. Mas a gente focou em falar dessas mulheres que seguiam Jesus quando ele esteve conosco aqui. E Maria Dolores diz: no lar cristão, em toda parte, a mulher é presença de amor e luz. Mas para ser protetora do homem, deve ser a mensageira de Jesus. Então fica para nós, eu acabei fazendo uma homenagenzinha, já que nós falamos tanto das mulheres, e que a gente não perca a oportunidade de servir a quem quer que seja, servir a Jesus através de quem quer que seja que apareça na nossa existência. Porque se nós queremos fazer Jesus sorrir, se nós queremos que esse mestre amado, que a mensagem dele reine por toda a terra, é importante que a gente seja instrumento do seu amor. E se a gente quer servir Jesus, a gente precisa servir a humanidade, porque essa é a ponte. Que Jesus ampare a todos. Muito bem, muito enriquecedoras suas considerações, Flávia. E também queria aproveitar, se vocês estão gostando do vídeo, da reunião pública de hoje, para que vocês curtam. É muito importante que curtindo essa mensagem chegue a mais pessoas. E também quem ainda não fez, que façam perguntas, façam considerações no chat, que a gente vai começar essa segunda parte de perguntas e respostas. Eu vou começar, então, com a primeira pergunta da nossa irmã Jaqueline. Ela fala assim: o Evangelho fala de mulheres
como as primeiras a ver o Cristo ressuscitado. Por que o papel das mulheres é tão importante? Por que colocar mulheres que não eram tão tidas em autoestima naquela sociedade como as primeiras para ver o Cristo ressuscitado? Sim, é verdade. Ainda tem essas mulheres, não especificamente, mas falam dessas mulheres do Evangelho, né? Alguns textos bíblicos falam dessas mulheres, e que Jesus apareceu para Maria de Madalena, e mais outras, salvo engano, outras duas mulheres. Eu acredito, é difícil a gente falar, é difícil a gente chegar e falar, o que Jesus quis dizer com isso, mas o fato é que nada na vida de Jesus deixou de ter um ensinamento para nós. E, olha, gente, existe uma vida... A mulher tem uma vida muito diferenciada antes e depois de Jesus. Quando a gente pega a passagem da mulher pecadora, que é aquela que ia ser apedrejada, a gente vê que Jesus ali, ele já mudou a história da criminologia na humanidade. Até então, uma mulher adulta ela era apedrejada. A partir dessa passagem, tudo mudou. Não mais a justiça com as próprias mãos. Então, passou-se para o Estado analisar de forma diferenciada. Existia a discriminação com a mulher, era gigantesca, a ponto de não frequentar muitos lugares. Então, eu acho realmente que nesse momento em que Jesus vem e aparece para essas mulheres, ele vem trazendo um ensinamento, realmente não adianta. Tudo de Jesus, principalmente nesses 3 anos, onde ele realmente exemplificou o tempo todo, ele vem nos mostrar, ele vem trazer a importância da mulher, da sensibilidade da mulher naquele momento, e que marcou a história. Né? Eu acredito que isso foi significativo, em especial naquela época. E talvez até pelo fato de que, quando ele precisou dos apóstolos, ele não trouxe uma mulher, e com certeza, porque naquela época, se ele colocasse alguma mulher junto como um dos apóstolos, provavelmente seria mais difícil dele implantar, exatamente em razão da discriminação naquela época. Então, foram 12 apóstolos, mas ele não deixou de trazer para nós a importância da mulher exatamente no momento em que ele ressuscita e ali aparece para Maria de Magdala, que, na verdade, até pouquíssimo tempo, ela era tida como uma mulher muito pecadora. Então, ele, de uma certa forma, ele inclusive mostra que aquela mulher teve aquela possibilidade porque ela também havia feito uma reforma íntima, ela agora seria uma nova mulher. Então, assim, são muitos significados que eu não teria autoridade para chegar e bater o martelo. Talvez me falte um conhecimento para eu também. Eu não quero chegar e já falar para vocês, porque Jesus fez isso. Eu falo dentro de uma opinião pessoal, dentro do que a gente estuda. Mas é um bom questionamento, mas eu acredito que tenha sido dessa forma. Sim, com certeza. E a nossa irmã Sônia Dantas faz uma boa lembrança sobre a esposa de Kardec. Ela pergunta, e comenta também, as mulheres continuam se destacando na seara de Jesus. Na Revelação Espírita, vemos o papel de Amélie Boudet, esposa de Kardec, trabalhando para divulgar o Evangelho de Jesus. O que você acha, Flávia? Não, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Foi igual eu coloquei. Como o tema que me foi passado, eu precisava olhar as mulheres que seguiam Jesus até aquela época, né? Porque é muito farto, a gente não teria tempo para falar de todas as mulheres. Agora, existe o pós. Então, nós já temos várias outras. Temos Joana d'Arc, temos a Amélie. São várias as mulheres realmente que seguem Jesus dentro da Igreja Católica. Grandes nomes de mulheres, assim, que trabalharam, que amam esse mestre amado Jesus, né? E a gente vê isso até hoje. Hoje a gente tem muitas trabalhadoras dentro, e trabalhadoras que muitas vezes, por exemplo, você chega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem de uma mulher que ela é uma mulher bem de vida, ela se veste de forma humilde, sai com a filha e vai visitar um senhor que está no hospital. Depois ela vai na família levar mantimentos para aquela família,
que chama, se eu não me engano, Infortúnio Oculto. E aí a filha ainda fala que queria dar alguma coisa, a mãe vira e fala assim, não, você vai aprender a costurar para que você faça as suas coisas. Então, assim, quantas seguidoras de Jesus ocultas que nós não temos por aí, né? Graças a Deus. Às vezes a gente não fala das grandes missionárias, mas nós temos inúmeras mulheres que trabalham com muito afinco. Quantas obras do berço não estão aí de mulheres que estão lá fazendo uma costurinha para levar um enxovalzinho para um bebê de uma família carente. Então, sem dúvida alguma, a esposa de Kardec, e não falo só de Kardec, se a gente for olhar até, como eu não tinha dados para trazer, mas eu pensei que alguns apóstolos eram casados e tiveram esposas ali que apoiaram, que deram, né? Então, assim, o papel da mulher é fantástico, a gente não tem que tirar, não tem dúvidas disso. Realmente. E agora, uma pergunta do Alcione, ele pergunta em relação ao papel da mulher atual. Ele pergunta, por que até hoje existe essa diferença brutal entre homem e mulher na sociedade? Olha, nós até falamos disso recentemente, essa semana, num webinário da Justiça Eleitoral, falando exatamente da mulher conquistando seus espaços. É uma coisa que é feita gradativamente. Nós ainda vivemos uma sociedade muito patriarcal. Isso não acontece só no nosso país, isso é mundial. Em 1995, já houve uma reunião das Nações Unidas para mudar o enfoque, inclusive colocar a mulher participando mais na vida política, fazendo uma diferença. Hoje a gente trabalha, quando se refere da mulher atual na vida pública, na vida política, de cargos eletivos, existe hoje cotas que garantem a participação das mulheres. Aí eu sei que vem a dúvida, né, Alcione, mas por que cotas? Nós vamos ter cota, não é cota para as mulheres, é cota de gênero, mas já é uma forma de se manter. Porque no futuro é bem provável que vai trocar, vai inverter, vai ter mais mulheres no parlamento e os homens vão querer garantir os 30% lá. Porque recentemente já veio aí uma notícia de que hoje, por exemplo, na advocacia, hoje são mais mulheres advogadas do que homens. Então, assim, aos poucos a mulher tem conquistado esse espaço dela. E hoje, por exemplo, hoje quando a gente fala a presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás é uma mulher, a Ivana, que já esteve à frente, veio agora, novamente foi eleita. Por quê? Porque fez um trabalho extraordinário. Então, assim, eu acho o seguinte, não é fácil, isso vem de gerações, já vem... Muitas vezes as próprias mulheres evitam cargos que dão destaque porque têm preocupações com a casa... Mas as coisas estão caminhando de forma diferente. Eu falo que quando eu era criança e me buscava na escola, você não via pais buscando os filhos na escola, eram sempre as mães. Hoje não, hoje é uma coisa que todo mundo está trabalhando junto, de braços dados ali, repartindo as suas funções, sem que a gente não deixe de lado funções primordiais. A mulher tem uma sensibilidade maior, né? O homem tem a força, cada um. Mas eu acredito que aos poucos a gente vai ganhando espaço sem essa bandeira de um feminismo político que muitas vezes, ao invés de unir, faz causar um desgaste maior. Eu acho que não é bem por aí, não. A gente tem, acima de tudo, que levantar as bandeiras do amor, da caridade, da solidariedade, e de mãos dadas aí, cada um com a sua liderança nata vai fazendo melhor aí com essa bandeira de Jesus. Isso. Eu também queria destacar a pergunta do Livro dos Espíritos, 817, que eu acho que casa bastante com essa fala que você acabou de dizer. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? E a resposta: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, já no Livro dos Espíritos consta essa igualdade, né? Exatamente. É bom isso, né? A gente pega o Livro dos Espíritos, a gente tem que ter essa consciência de que quando os Espíritos trouxeram essa mensagem, foi em 1857, e já nos trazia isso. Então, a gente tem a mensagem
que foi dada há mais de 150 anos e muito atual para nós. Mas sem essa de um querer se sentir superior ao outro. Gente, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na minha profissão, que eu fui para o interior, eu precisava ir para o interior, eu me deparei com uma situação que eu dei uma decisão, o advogado não gostou, e ele comentou com a minha escrivã. Não foi com o escrivão, não, ele comentou com a escrivã. Como ele não concordou da decisão, ele falou assim, ó, não tem jeito, a mulher tem um QI inferior. Então, quer dizer, graças a Deus, eu acho que o tempo vai passando e isso vai mudando. E tá aí, vai muito dentro do que os espíritos já nos disseram lá no Livro dos Espíritos. Isso mesmo. E eu acho que devido ao adiantar da hora, a pergunta do Daniel Rosa de Assis vai ser a nossa última pergunta da noite. Ele fala: no mérito de árdua escolha em renunciar aos privilégios da alta nobreza romana pelas mulheres Joana de Cusa, Lívia, martirizadas por seguirem Jesus, e Maria Madalena, são exemplos mais significativos? Olha, sim, e a Mãe Santíssima também. Mas, assim, cada uma contribuiu de uma forma, né? Por exemplo, eram vidas diferentes. Lívia casada com um senador, uma mulher que perdeu um filho, que foi sequestrado, não sabia do que acontecia. O marido, ele acreditava em vários deuses, muito orgulhoso. Então, assim, ela, dentro das limitações dela, ela conseguiu seguir Jesus e aquilo ali foi maravilhoso na vida dela, de consolo, Era muito difícil para ela. Então, ela... hoje, se fosse hoje, a gente falaria, ela estava depressiva, né? Então, naquela época, ela buscou forças em Jesus para seguir adiante e ela teve uma coragem gigantesca para ir atrás de Pilatos e pedir para que Pilatos alterasse aquele veredito dele para que Jesus não fosse crucificado. Quando a gente pega a Joana de Cusa, ela já era uma mulher que estava disposta a largar o marido para seguir Jesus. Não, né? Meu marido não quer, mas eu não abro mão. E aí Jesus ponderou com ela, peraí, calma, você tem o compromisso, você vai continuar com ele. E quando tudo isso terminou, essa mulher, ela ficou trabalhando mais de forma mais discreta, mas depois que ele faleceu, ela se entregou ao trabalho cristão e também para educar o filho. Então, assim, coisas diferentes. Quando a gente já pega Maria Madalena, uma mulher que não tinha uma família, não tinha um marido, mas tinha sede de amor, ela não aguentava mais ser discriminada e fez por completo. Ela, depois que ela esteve com Jesus, foram muitas as ofertas para que ela caísse em tentação, mas naquele momento ela disse, não, e seguiu adiante. E a Mãe Santíssima é aquela que teve um filho, esse filho abençoado, e que ela, com muito amor, a gente vê no livro Paulo e Estevão, o encontro de Maria com Paulo, onde ele descreveu a tamanha humildade da Mãe Santíssima. Era uma coisa que marcava a imensa humildade daquela mulher. E que seguiu trabalhando. Então, assim, você falou de 3, eu acrescentei a Mãe Santíssima, porque eu acho que são exemplos de mulheres grandiosas e que, numa época de tanto preconceito e discriminação, elas não abriram mão de exemplificar o amor, de abraçar o Evangelho de Jesus. Enquanto, vamos combinar, nós aqui ainda relutamos. Nós aqui, muitas vezes, fazemos a escolha de ficar com a porta larga. Muitas vezes, coisa que a gente poderia estar aí, a dona preguiça toma conta da gente. Então, eu não vou falar só das mulheres, é do ser humano de um modo geral. Que maravilha que nós tivemos aí apóstolos, tivemos Paulo e tantos outros homens também que seguiram Jesus. Só que quando a gente olha o contexto histórico, aquelas mulheres foram realmente muito significativas. Sim. E eu queria destacar só o último destaque da Gibe Cristalina, é uma pergunta 201 e 202 do Livro dos Espíritos.
E ela relembra essa questão de que, na verdade, os espíritos não têm sexo, né? Como os espíritos não têm sexo e podem encarnar num ou outro sexo para alcançar a evolução, faz necessário respeito por todos, independente da posição que estejamos ocupando agora. Verdade, é verdade, fantástico isso. Sim. Acho que quando a gente olha isso, mais do que nunca, qualquer sentimento de superioridade vão por terra abaixo. Por quê? Se nós vamos poder reencarnar como homens, como mulheres, a gente sabe que em cada encarnação é uma forma da gente desenvolver alguma coisa, né? Então, sim, é isso aí. E agora, Flávia, se você puder encaminhar para as suas considerações finais. Bom, eu só quero agradecer mais uma vez o carinho de todos. Muito obrigada aos que assistiram e contribuíram, e quem não quis, né? Que às vezes a pessoa não tem as dúvidas, mas que esteve com a gente o tempo todo aqui, emitindo boas vibrações, e que a gente consiga, nós mulheres, e homens também, que a gente possa se espelhar nessas mulheres maravilhosas que abraçaram Jesus com muito amor, que a gente também consiga ter por esse mestre amado seguir o roteiro de amor que ele nos deixou, ter como ele esse grande exemplo, que segundo o Livro dos Espíritos é o espírito mais perfeito que habitou a Terra, é o governador do nosso planeta, está no livro A Caminho da Luz. Então, assim, é um espírito de muita luz, e como ele mesmo disse, ele estará conosco até o final dos séculos. Que a gente se apegue e ame muito Jesus através do nosso próximo. Eu vou finalizar com uma frase de Bezerra de Menezes, que diz o seguinte: Jesus conta conosco da mesma forma que nós contamos com ele. Eu não sei vocês, eu conto muito com Jesus na minha vida. Não tem um dia que eu não agradeça a Deus, a Jesus, porque ele cuida da minha filha. Então, Bezerra de Menezes fala isso, que Jesus conta conosco da mesma forma que a gente conta com ele. Sim, muito obrigada, Flávia, pelas suas palavras. Obrigada a você, Juliana. Imagina.